Boa noite. Deixa eu tirar aqui o som. Tô esquecendo de tirar o som. Oi, gente. Esperar o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Aledilson, Rose, Babaomi. Não sei se é assim que fala. Obrigada, seu Aledilson. Esperar um pouquinho para ver o pessoal, deixar o pessoal entrar. E aí eu já vou chamar a minha primeira convidada da semana. Seja bem-vinda, Marcilene. Todo mundo entrando. Estou muito feliz. Primeira vez que eu faço isso, uma semana inteira de live. Aliás, essa semana tem conteúdo para dar e vender, tem conteúdo exclusivo no meu grupo do WhatsApp. Vai ser uma semana inteira de conteúdo aqui, cada dia com um convidado para lá de especial, falando sobre os mais diversos temas, sobre relacionamento amoroso, né? E hoje não poderia ser diferente. Eu vou começar com uma grande amiga, uma mulher que trabalha com relacionamento já há muitos anos. Eu vou deixar ela mesma se apresentar, mas ela já tem mais de 10 anos que ela trabalha com casais. Uma pessoa que entende muito do assunto, tem uma família linda. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito com ela. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. E aí, enquanto eu coloco aqui, você já clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo, já manda o convite para os seus amigos. Hoje, quem participar dessa live vai com certeza aprender muito. Então, já manda o convite para todo mundo. Tem uma pessoa falando aqui que está se separando. Através dessa live, com certeza você vai descobrir coisas que podem te ajudar, quem sabe até mudar essa situação. Então, aperta aqui no aviãozinho, manda o convite da live para os seus amigos, para os seus familiares, né? O amigo tá falando o que eu devo fazer para recuperar minha família. O tema da nossa live de hoje é exatamente esse: os principais erros que as pessoas cometem que arruinam com um relacionamento, quer seja de namoro, de noivado, de casamento. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Deixa eu só colocar aqui o tema. Peraí. Ih, não tô sabendo escrever aqui o tema, não. Peraí. Calma aí. Vou botar um filtro aqui, né, pra melhorar um pouquinho. Então tá aí o tema da nossa live. A minha convidada de hoje já está presente. Deixa eu chamar ela aqui para participar. Peraí. Tô aguardando a Emília entrar.
Oi, querida! Que Oi! privilégio começar essa semana maravilhosa de conteúdo com você, que sabe tanto, que Pois já é, trabalha com isso há tanto tempo. Muito pois obrigada por é. aceitar o convite. Estou feliz demais de ter você aqui. É um prazer para mim, né, estar com você também nessa noite, né, e trazendo um assunto, né, tão, não vou dizer delicado, mas um assunto em que nesse tempo, né, de pandemia, né, tem sido um grande desafio de muitos casais, de muitas famílias, porque a questão de você entrar no isolamento e se voltar para dentro da sua casa, muitas vezes nos faz a gente deparar com situações que a gente nunca poderia imaginar. Mas nós temos visto alguns casais que têm nos procurado, que nesse período de isolamento, né, que nós já estamos há mais de 100 dias, né? Alguns estão trabalhando, mas alguns se depararam com essa realidade de não conhecer o seu cônjuge, de, de falar realmente, eu não sei com quem eu tô casada. E a gente tem visto isso, né? E é uma oportunidade da gente estar falando, compartilhando nessa noite de que realmente é algo desafiador, mas a gente estamos em tempo ainda de conhecer, se você não conhece, né? De conhecer com quem que você está casado, né? Mas tem sido um alerta em muitos casamentos, em muitas famílias. E quem sabe, Emila, descobrir um cônjuge muito melhor do que você imaginava, né? Sim, Porque eu tenho escutado pessoas também que, depois de passarem por um processo, no início me procuraram com esse tipo de demanda, e aí depois de passar por um processo até terapêutico, estão descobrindo um cônjuge muito melhor do que imaginavam, né? Porque sim. quando você muda, quem está perto de você muda também. E às vezes entra esse conflito porque a primeira coisa é você falar assim, eu não conheço essa pessoa. Né? Mas é exatamente como você falou, quando a gente entende essa oportunidade de a gente começar a mudar, porque às vezes o problema não é o cônjuge, somos nós precisamos mudar em algumas áreas, e o fato da gente decidir mudar, muitas vezes a gente já começa a olhar com outros olhos. E no final o problema não era realmente o cônjuge, era a gente mesmo, né? É uma crise, né? É uma Mas crise. O é autoconhecimento. bom. É bom quando se descobre a tempo da gente, né, rever certos pontos, né, e poder dar uma nova chance, um novo caminho, né? Então é possível, claro que é possível. Pois é. E para ajudar vocês que estão acompanhando a live, nós separamos os pontos que a gente mais ouve, que são os pontos críticos nas relações. Mas antes da gente começar, Emila, para quem não te conhece, quem é Emila Bastos? O que você faz? Eu sou Emila Bastos, né? Meu nome é um pouco diferente, né? Eu, na realidade, só conheço eu e uma prima minha que tem o meu nome. Então, quando falo Emila Bastos sou eu, né? Eu sou casada há 18 anos, né, com meu esposo, Vinícius Bastos, né, pastor Vinícius, ele é um pastor, nós somos evangélicos, e nós já estamos, vamos fazer 12 anos que nós temos trabalhado com os casais, com famílias, né, nós temos 4 filhos, né, já começamos já, quando as pessoas olham pra gente, 4 filhos, eu falei assim, 4 filhos. A gente já começa a ser um pouco anormal para a sociedade quando a gente diz que a gente tem 4 filhos, né? Porque a gente vê como que. Às vezes eu até falo assim, às vezes as pessoas olham para mim 4 filhos como uma cobrança, como se fosse uma coisa absurda ter 4 filhos, né? É difícil, mas nós somos muito felizes pelos nossos 4 filhos, né? Mas temos 4 filhos e há 12 anos nós temos caminhado, né? Nós passamos por vários desafios familiares, tanto na família do Vinícius como na minha família. E como a gente sempre ouve, né, os desafios, eles nos forjam a ser melhores dentro daquilo que a gente está sendo desafiado. E foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida, foi uma construção,
né, com esses desafios que nós passamos com os nossos familiares, com os nossos pais, na nossa família, e houve essa construção. E essa construção já vai fazer 12 anos que nós estamos nessa caminhada. Já tivemos diversas experiências, né, com diversos casais, e a gente só tem uma coisa a dizer: vale a pena. Vale a pena pagar um preço, vale a pena você querer decidir se relacionar, né? E é algo interessante que, dentro de um contexto bíblico, não é isso que eu vou usar, né? O nosso foco não é esse, mas lá na palavra de Deus diz que Deus falou que não era bom que um homem vivesse só. E às vezes a pessoa pega esse contexto, não é bom que um homem vive só, e acha que todo homem tem que ser casado. Só que não é só isso. Não é bom que um homem vive só. Ali está querendo dizer que não é bom que você vive sozinho, né? Então nós vamos falar hoje, né, desses desafios dentro do casamento, mas em si eu já quero dizer para você que relacionamento é algo importante na vida de qualquer ser humano, né? O relacionamento ele é importante. Nós Relacionamento de um modo precisamos, geral. de um modo geral, nós precisamos aprender a nos relacionar. E por que que esses conflitos no relacionamento começam a acontecer? Porque a gente perde a qualidade desse relacionamento. Quer seja no casamento, com um amigo, né, entre pais e filhos. Então, relacionamento, antes da gente puxar essa perna para o relacionamento conjugal, o relacionamento é algo muito importante. É algo que nós precisamos. Nós, ser humanos, o ser humano, temos necessidade de nos relacionar com alguém. E a gente precisa querer ter um relacionamento saudável. E muitos Exatamente. Não casamentos. basta ser só um relacionamento também. Ah, quero Não, me relacionar e vou a qualquer custo, de qualquer jeito, não. estar com uma pessoa ou permanecer com uma pessoa de uma forma infeliz só para ter um Uhum. relacionamento. Tem que ser um relacionamento saudável. Saudável. E essa ideia mesmo até da cobrança e que a gente espera e deseja ter um relacionamento faz com que muitas pessoas entendam que o relacionamento é o fim de tudo. E eu acho que é esse o principal problema, você entender o relacionamento, principalmente o casamento, né, os casados que estão com a gente, como o fim de tudo. E aí, já logo depois da lua de mel, começam os conflitos, porque é como se você Sim. casou e vai dar tudo certo dali para frente. Né? Você Uhum. encontrou a pessoa que você ama, agora você pode relaxar, pode ficar tranquilo, que o relacionamento por si só vai se sustentar. E não é isso que a gente vê na prática, né? Não é isso, né? Na realidade é uma construção. Eu costumo dizer que o casamento ele começa mesmo quando você dentro da sua casa e que você fecha a porta da casa, ali está começando, né? É um novo relacionamento, é algo que nunca foi vivido, é tudo muito diferente. Não é mais aquele relacionamento que você mora na sua casa e o seu companheiro mora na outra casa, e quando a chaleira esquentar, que soltar a tampa da chaleira, cada um. Não, é ali, começou para valer, né? Então, o relacionamento é Exatamente. assim, é algo que ele tem que ser saudável, porque um relacionamento que não é saudável é um relacionamento que adoece. E muitos relacionamentos têm acabado, deixado marcas, né? Algumas marcas bem profundas, porque têm sido relacionamentos não saudáveis. E relacionamentos não saudáveis, ele causa essas coisas, né? E realmente é ruim na vida do ser humano. Inclusive doenças físicas, né? A psicossomática mostra isso. Por conta de relacionamentos que a gente chama na psicologia de disfuncionais, algumas pessoas, inclusive, adoecem fisicamente, além das questões emocionais. Mas para que isso não aconteça com quem está aqui junto com a gente, eu queria, Emila, te convidar a compartilhar com essas pessoas quais são os principais erros que você escuta dos casais que você atende, né? Para que Uhum. essas pessoas possam ver se elas mesmas não estão cometendo esses erros. Alguém aqui comentou logo no início da live, antes de eu te chamar, dizendo que tá quase se separando, que não tá aguentando mais a mulher, que a mulher tá entrando na menopausa, mas ele não quer se separar, pelo que ele botou
no comentário. Então, assim, quais são os principais erros que você vê e o que a gente pode fazer para não cometê-los? O primeiro erro assim, que eu quero falar nessa noite é a comunicação. O que mais a gente ouve dos casais que a gente atende, né? Nas igrejas, fora da igreja, às vezes a gente até é procurado por pessoas que nem são do nosso ciclo, assim, né, da igreja de convivência diária. Mas, assim, a comunicação é algo extremamente importante e mais desafiador do relacionamento. A gente vê que o outro, ele só sabe aquilo que a gente fala. E nós não temos direito de cobrar de outra pessoa aquilo que nós não damos. E a comunicação, ela só é estabelecida quando a gente fala e quando o outro entende. Porque muitas vezes no relacionamento acontece isso. Um fala sem parar. Não vou dizer que são as mulheres. Não vou dizer que são as mulheres. Porque tem homens que falam também. Então, não vou generalizar para as mulheres. É a minoria. Via de regra somos nós. Mas tem o caso contrário. E tem mulher também que faz o tratamento do silêncio, né, Emílio? Sim, mas por muito tempo a gente foi taxada de como a faladeira. Só que a gente tem visto que homens também falam. Falam da insatisfação. E tem mulheres que realmente se comportam como você está falando, no silêncio. Ela já faz de propósito, ela castiga. Né? E quando existe um relacionamento que o homem falou a mulher, que um fala sem parar, isso não é a comunicação. Que comunicação, até dentro da língua portuguesa, para haver comunicação, um tem que falar, o outro tem que entender e dar resposta. Exatamente. Então, se dentro da própria linguagem, da língua portuguesa, se você se não está havendo esse feedback, essa troca, não está havendo comunicação. Porque a comunicação ela é uma troca. Você fala, o outro ouve, ele te responde, né? E existe uma troca ali de quê? De conhecimento, existe uma troca e você consegue, né? É uma troca de informação, de fatos, de ideias. E no relacionamento tem que haver isso. Você tem que ter liberdade para falar da sua insatisfação. E dentro da comunicação, a gente tem que prestar atenção de não focar só de falar das insatisfações. Às vezes acontece isso dentro do relacionamento. Aprenda a falar das coisas boas. Isso foi bom, isso foi importante. Aprenda a elogiar, aprenda a agradecer. Né? É muito ruim dentro de um relacionamento, não, mas ele não faz mais que a obrigação dele. Não. Ou ela não faz mais do que a obrigação dela, né? A obrigação dela. Não é assim. Você faz, mas é uma troca. E a comunicação é uma troca. E a comunicação é um fator tão importante que em todas as áreas do casamento. Se você quer ter uma vida sexual de sucesso, você tem que saber falar. Porque pode correr um risco de um cônjuge fazer alguma coisa que você não gosta ali no sexo. Você tem que falar. Né? Pode acontecer uma situação de você precisar... acontece alguma coisa perto de outras pessoas e você não gostou. Se você não chegar a casa e chegar e falar, olha, aconteceu isso eu não gostei, isso vai se repetir. E coisas que nós não falamos, que acontecem no nosso relacionamento e que a gente não fala, que a gente não tem a liberdade, maturidade de sentar e de falar a verdade. Porque eu sempre falo, nunca minta, sempre fala a verdade. Você só tem que aprender a descobrir qual é essa hora certa. Mas a verdade tem que ser dita, tem que haver essa comunicação do que não gostou, do que não tá bem. Liberdade para falar a verdade também, né? E aí entra a empatia no sentido de se importar com o sentimento da outra pessoa. Eu já atendi pessoas que disseram assim, eu me lembro de um ex-paciente que ele falou que ele já tinha desistido da conversa. E quando ele chegou no consultório, o casamento dele estava assim, prestes a acabar mesmo. E tudo começou quando a gente foi puxar, tudo começou porque ele gostava muito de futebol. Ele era apaixonado por futebol. E a mulher dele achava que isso era a infantilidade dele. Então, toda vez que o time dele ganhava ou perdia, sei lá o que, ele chegava a casa
e queria comentar com a mulher, né? Ah, porque aconteceu isso no meu time tá não sei o quê. E a mulher falava assim: você não cresce, você vai continuar com isso de futebol até quando? Resumo, ele foi desistindo de falar. Foi desistindo, desistindo. E do que era um assunto bobo, ele começou a desistir de falar de tudo. Porque, na verdade, para ele, aquele assunto não era bobo. Né? Então, assim, ter a Sim. empatia de ouvir aquilo que é importante para o outro. Mesmo que para você aquele assunto seja um assunto que não seja interessante, mas se é interessante para o seu parceiro, o não julgar, o ouvir com cuidado, o ouvir considerando o sentimento do outro, é o que vai abrir as portas para quando acontecer um assunto mais importante, a pessoa se sentir segura para poder compartilhar, não é isso? Isso, e relacionamento é isso, que não é, às vezes não é importante para você, é importante para o seu cônjuge. Né? Como o futebol pode não ser importante para você, com certeza tem assuntos que você fala com ele que não é importante para ele. Né? E Exatamente. às vezes, gente, pelo fato da gente falar, a mulher fala, a mulher gosta de falar, né? Eles acabam ouvindo até mais do que nós. E com certeza ele ouve coisas que a gente não gosta. É igual, por exemplo, aqui em casa a gente sabe, meu marido sabe que eu amo ir ao shopping, eu gosto de ir ao shopping. Eu não vou fazer compra, mas eu gosto de ir ao shopping, ficar andando nas lojas, vendo as vitrines. Não preciso comprar nada, só tomar um café expresso para vir embora, na hora de vir embora. Tem dia que ele vai estar comigo fazendo isso, tem dia que eu vou estar sozinha. Por que eu vou estar sozinha? Porque às vezes é um dia que ele não está afim de ir. Eu não tenho que querer que ele vá se eu gosto. Isso que é uma comunicação saudável. Olha só, eu quero ir lá hoje. Você quer ir? Ah, filha, hoje eu não estou afim de ir, não, mas você pode ir. A mesma coisa é a experiência do futebol. Talvez para ele é Exatamente. importante você estar sentada na arquibancada gritando, ou até não gritando, gente. Até ali sentada, olhando, vendo. Vai nos custar alguma coisa? Não. Mas vai ter dia que você não vai estar bem, mas que você não fique, né, de birra. A gente, às vezes, mulheres fazem birra, gente. Homem não faz birra. A mulher é mais birrenta. Homem que faz. No relacionamento, Emila, eu descobri que nada é óbvio. Mas É é por muito isso que a engraçado. comunicação é tão importante. É uma Nada é óbvio. porcentagem, é uma porcentagem muito pequena. Eles se irritam. Aí o que que acontece? A gente faz a birra, a birra. Eles se irritam, mas quando eles se irritam, aí quando eles explodem, a nossa birra fica pequena do tamanho da explosão, em comparação à explosão deles. Mas a gente já instigou também bastante, entendeu? Então, a comunicação é algo que a gente tem que preservar uma comunicação saudável, né? E ter maturidade para ouvir que não gostou, para ouvir que não quer, para ouvir que é para esperar. É uma coisa também assim que é uma experiência que eu passei no meu casamento, né? Existiam situações que eu não fui criada dentro de uma família onde eu tinha tudo que eu queria. Mas quando a gente casa, as coisas mudam na nossa vida. E como as coisas mudam, existem tempo para algumas coisas, existem para outras. E meu marido, ele é muito assim, ele é muito pé no chão. E eu sou muito sonhadora. Eu vivo nas nuvens, eu sonho acordada. E muitas vezes ele falava assim: não, não é hora disso. Não, não é hora disso. Não, vamos esperar. E isso para mim foi algo assim muito difícil. Eu ter essa maturidade para saber ouvir um não, porque eu era birrenta e eu achava que tinha que ser do meu jeito. E foi algo que eu tive que aprender. As coisas não são do meu jeito. As coisas são do jeito que pode. As coisas são de um jeito saudável para os dois. As coisas são de um jeito que não venham trazer traumas. As coisas têm que ser de um jeito que não venham trazer sequelas, né? Então, foi coisas assim que eu tive que aprender. Saber ouvir não. Parece coisa de criança, né? Relacionamento de pais e filhos. Mas foi algo assim desafiador. Então, a comunicação, né, ela é extremamente importante, porque ela vai transmitir desejo, ela vai transmitir informação, ela vai transmitir fatos, ideia, e vai tornar evidente
que quem não se comunica de forma eficaz acaba colocando em risco esse relacionamento, né? É Exatamente. algo sério, muito sério. Então, gente, para a gente fechar aqui a questão da comunicação, porque tem outras coisas que são bem danosas ao relacionamento, eu separei aqui pelo menos 4 coisas, se você quiser anotar, sobre a comunicação, que é muito importante. A primeira, como a Emila falou, ouvir com atenção, ouvir com cuidado o que o outro tem a dizer. A segunda é ouvir com empatia. Ah? Antes da gente entrar, a gente tem que, por mais, gente, que a comunicação você não esteja preparado, você tem que entender que ela é necessária. O medo não pode te impedir de falar a verdade. Porque às vezes o medo ele nos traz tanta prisão e um medo de falar a verdade, de se abrir, nos intimida tanto que a gente se fecha para aquilo, né? E quando a gente se fecha, é como se a gente estivesse matando aquilo ali dentro da gente. E quando a gente não fala, aquilo vai se corroendo. Só que chega um ponto que a gente não consegue mais. Isso adoece. Isso traz uma doença, né, nas emoções, né, na alma, e que às vezes ela é irreparável. A pessoa entra num quadro. Você, né, como psicóloga, sabe muito mais do que eu, com propriedade, falar sobre isso. Mas existe um quadro que se desenvolve de depressão porque os sentimentos estão ali. Você se calou tanto, você teve tanto medo, você teve medo de ser exposta, você teve medo de falar a verdade, você teve medo de tanta coisa que você se fechou com Medo aquilo. de ser E aquele sentimento. rejeitado, julgado. Isso aí, você se retrai naquele sentimento e aquilo vai te matando aos poucos, né? E acaba realmente acontecendo danos piores. Mas vamos lá para o nosso próximo tópico. Então, aí só para fechar, como eu falei, 4 coisinhas, né? Então, demonstrar interesse em ouvir, ter empatia, né? Evitar julgamento, evitar já atropelar a fala do outro, dando a sua opinião. Às vezes a única coisa que a pessoa precisa é ser escutada, mais nada. Sim. Encontrar soluções juntos, né? E principalmente, gente, a comunicação de um casal, ela precisa ser feita com transparência. Não dá para você comunicar, conversar com a televisão ligada, vendo criança. Separa um tempo, olho no olho, só os dois para conversarem. E isso vai fazer com que, quando você faz isso em assuntos pequenos, quando chegar o assunto grande, vocês não vão ter dificuldade de lidar. Eu percebo muito isso. O segundo tópico, Emila, que a gente separou aqui para falar com a galera, que a gente ouve muito, eu na clínica, você na igreja, é a rotina. Ela aí, ó. A rotina. A rotina. Que o povo tanto fala que é ruim, que não serve, que é ruim nos relacionamentos. Meu Deus, a rotina é a vilã. No senso comum, e não a gente sabe que não funciona. Assim. E não é, e ela não é a vilã, né? A rotina como a gente tem aprendido, né? Se você saber estabelecer uma rotina saudável, você vai, né, deslanchar no seu relacionamento, né? E essa questão da rotina é algo que tem trazido muito despertamento para mim nesse tempo de pandemia, porque a gente precisa entender isso. Rotina, gente, é coisa boa, desde que ela seja uma rotina saudável. Dentro desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, eu, como tenho 4 filhos e estão todos dentro de casa estudando, ninguém sai, eu tive que entrar nessa vibe da rotina. Eu comecei a estudar sobre isso. Porque eu entendi que a minha casa precisava de uma rotina nesse momento de pandemia. Porque eu já vivi uma rotina. Eu vivi uma rotina fora do período de pandemia,
Mas eu tenho percebido que essa nova rotina que eu estou vivendo hoje tem sido saudável para o relacionamento meu com meu marido, com os meus filhos. E eu já entendi que quando as coisas começarem a voltar ao normal, eu vou ter que agregar as outras coisas que vão voltar ao normal dentro dessa minha rotina. Eu não Eu vou poder acho que mudar a esse minha é o rotina. grande segredo, né, Emila? A rotina, ela é saudável quando ela é flexível, né? Isso, Porque as coisas mudam, tem coisas que independem da nossa vontade, como, por exemplo, a pandemia, o confinamento. A gente está de quarentena, não era uma coisa que estava planejada por ninguém, mudou a vida de todo mundo. E aí agora? Então, assim, a rotina saudável é aquela que é flexível, que você tem liberdade para, olha, hoje eu estabeleci isso daqui, mas não precisa ser engessado. Eu isso estabeleci isso aí, daqui, se eu estou vendo que não está funcionando, eu vou mudando, eu vou me adaptando, né, isso dentro da aí. minha relação, o que fica bom para mim e para o meu parceiro. Isso aí, é o que eu falo aqui em casa. Muitas coisas mudaram aqui com relação à rotina nossa. Quando as coisas forem, como começar as coisas terem mais flexibilidade, né? Um filho que vai para a escola, essas coisas vão ter que agregar essa rotina, flexibilizar para o que já está indo bom, o que já está bom, o que está dando certo, entendeu? Eu não vou poder deixar de lado o que está dando certo por causa das outras coisas que vão voltar, né? Então é você o que? Agregar, usar essa flexibilidade e você ir encaixando naquilo que já está dando certo. Porque hoje a gente formatou uma rotina que tá legal, que tá prazerosa, que tá todo mundo gostando, a gente está feliz. Então vamos, dentro dessa flexibilidade, começar a agregar novas coisas a essa rotina, né? Para não se perder o que tá dando frutos bons. Aquilo é igual como o técnico fala, time bom a gente não mexe, né? A É, gente a gente segue o fluxo, né? Mas a rotina é algo, gente, que vale a pena você sentar com o seu cônjuge dentro do seu contexto familiar, no seu contexto de relacionamento. Vale a pena vocês descobrirem junto uma rotina saudável, né? Que vai agregar valores, vai agregar coisas boas no relacionamento de vocês. Isso é assim, é fantástico, é uma experiência nova que a gente tem vivido aqui em casa e que, como você falou, tem que ter uma flexibilidade, mas que tem dado certo. eu fui muito procurada no início dessa pandemia por pessoas que estavam passando por problemas no relacionamento exatamente por conta da mudança na rotina. E uma coisa que eu tenho falado muito, Emila, assim, no seu caso, a rotina está funcionando, mas para quem está aqui com a gente que está com alguma dificuldade, eu escuto, eu sempre percebo isso, vê se isso acontece com seus casais também. O que eu percebo a pessoa chega falando assim, mas Suelen, eu vou mudar sozinho ou eu vou mudar sozinha, meu marido, minha mulher, meu noivo, minha namorada não quer mudar, eu vou fazer o quê? E eu sempre digo, gente, se tá ruim para você, seja você o primeiro a mudar, assuma a responsabilidade, né, pelo Comece seu por você. relacionamento, do sucesso do seu relacionamento. Começa por alguém tem que começar. Sim, Alguém tem que começar. Então, se é você a pessoa que está incomodada, comece. Uma coisa que eu aprendi é quando um relacionamento dá errado, não importa se foi culpa sua, né, ou se foi culpa do outro, e a gente nem vai entrar no mérito aqui, que na verdade a gente sim. sabe que todos dois têm parcela de culpa, mas a ideia não importa quem fez o desfecho para acabar, quando dá errado, os dois saem machucados. Não existe um relacionamento que deu errado e que alguém vai sair feliz da vida festejando. Isso é mentira. O que a gente vê aí fora tá na moda esse negócio de festa, de divórcio, aniversário de divórcio. Isso é uma mentira. Né? Quando o Uhum. relacionamento dá errado, todo mundo sai machucado. Obviamente que existem maneiras de você se reerguer, de você se reinventar. Você pode pegar essa experiência e aprender muito, mas a ideia para que você não passe por isso, assuma você o controle de fazer o negócio dar certo. A primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou agora na quarentena, para quem está com dificuldade na rotina, é porque a gente vê assim, principalmente quem tem filho, meus filhos dormem tarde, eu não consigo ter tempo para mim, para ele, ou a minha mulher não tem tempo para mim. Eu tenho escutado muitos homens falando isso. Agenda um horário para vocês.
né? Trabalhe com agenda mesmo. Eu estava falando com a Sim. Emila, ontem a gente estava no telefone, eu estava falando com a Emila, provavelmente se a gente não tivesse agendado desde a semana passada essa live, você teria compromisso com 4 crianças, eu teria Aham. compromisso com uma criança aqui em casa, e a gente talvez não usaria esse tempo, por exemplo, esse tempo não estaria sobrando para namorar, entende? Uhum. Porque se ele não for agendado, se o tempo para o parceiro, para a parceira não for agendado, a gente acaba se atropelando mesmo, e não é por maldade, não é por má vontade, não é nada disso. É porque as coisas vão acontecendo e quando a gente vai ver, já foi o dia. Acabou, você já está morto, está cansado, o marido já virou para o lado, já dormiu, a mulher já está exausta e ninguém falou com ninguém. Então, agende um horário. Primeira coisa, assuma o controle. Segunda, agenda um horário. A terceira coisa que eu tenho falado muito é cuide de você. Né? Às vezes, na questão da quarentena, uma coisa que eu percebo, as mulheres ficam em casa com os cabelos para cima, Sim. de pijama o dia inteiro, o marido com a barba que mais parece que o Natal está chegando, Aham. você olha e pensa que é o Papai Noel, É exatamente assim. e aí você fica assim, meu Deus, como é que você vai perdendo o desejo? Porque a gente é visual, homem principalmente é muito visual, mas a mulher Principalmente os também. homens. É. Mas os homens são muito visuais. E aí, minha querida, você que está escutando, você está se cuidando? Ah, mas eu não vou sair de É. casa. Talvez você Eu está aqui assistindo atendi. essa live e nem penteou o cabelo hoje ainda. Acordou do jeito que acordou, ficou, né? Eu atendi E um casal. Aliás, não foi nem um casal, foi uma queixa, um esposo, uma queixa que ele fez. Ele tinha reclamado sobre exatamente sobre isso, da esposa ficar dentro de casa logo no primeiro mês, que foi março, né? 16 de março que parou tudo. E a esposa só de pijama, de pijama, de pijama. E só que a princípio, quando 16 de março começou o isolamento, parecia assim, 15 dias de férias nas aulas. Parecia que as coisas iam se resolver em 15 dias. Só que esses 15 uhum. dias, gente, nós já estamos já há 4 meses, né? E foi muito engraçado quando ele veio falar, gente, a minha esposa não se arruma, eu só vejo ela de pijama. Não tem aquela diferença assim da hora de dormir e da hora do dia a dia, sempre uma mesma roupa. Né? Aí eu tive a oportunidade depois de falar, olha, nós estamos em isolamento, mas a gente não pode perder isso. Você levanta, se arruma, nem que seja ficar em casa. Gente, a minha filha tem 11 anos, eu tenho uma filha de 11 anos. Hoje ela Bandeirinha. desceu, hoje, uma criança. Hoje ela desceu daqui do quarto, quando ela chegou na cozinha, ela estava com um vestido que ela tá usando, por quê? Já tá curto para usar para sair. Já virou roupa de casa. Toda maquiada. Ela tem 11 anos. Linda. E às vezes a E gente ela vê um entendeu, relacionamento. Hã? ela entendeu a importância dela se cuidar com 11 anos. Ela faz limpeza de pele, 11 anos. Ela bota máscara. Ela fala, mãe, você tem que botar uma máscara no rosto hoje, cola aquelas coisas todas. Ela Que se cuida, linda. ela faz maquiagem. Aí ela faz um monte de vídeo, um monte de foto. Enquanto tem relacionamentos, problemas no casamento, porque a mulher quer passar o dia inteiro de pijama. Né? Então, E é aí, assim. gente, você vê que parece uma coisa boba. Eu tô rindo aqui porque a filha de Emília, eu acompanho ela nas redes sociais, é uma linda. Mas isso não é uma coisa boba, isso passa uma mensagem muito intensa, que é a mensagem do quanto você valoriza a sua parceira ou seu parceiro. Sabe por quê? Sim. Olha só que incoerência. Você sair para encontrar uma amiga no shopping ou para trabalhar toda bonita, toda Passou a maquiada para que melhor o outro roupa. te veja. E quando é para você estar com a pessoa que você ama, Isso aí. que você deseja ser desejado por ele, por ela, você fica de qualquer jeito. Então, assim, a gente Do jeito. parece uma coisa simples, mas não é. A mensagem inconsciente que você está passando quer saber, é sua obrigação me amar e gostar de mim do jeito que eu Uhum. sou e eu não tô nem aí. É um, E não é é assim um que pouco funciona. caso, né? Se torna um É pouco um pouco caso. errado.
É igual a questão Exatamente. da mesa, né? Da experiência da mesa. Você arruma uma mesa posta de luxo para receber uma visita. E para sua família, você manda arrumar o prato no fogão. A panela está em cima do fogão, É né? Então, verdade. assim, são coisas pequenas, gente, mas que faz toda a diferença, né, no relacionamento, né? E uma diferença saudável, é algo bom, é algo que vale a pena, né, mudar. Pois é, então para você que estava meio perdido com relação à rotina, você acabou de receber 3 dicas importantíssimas. A primeira, assumir a responsabilidade pelo sucesso do seu relacionamento. A segunda, agendar um horário para você e para a pessoa que você ama. A terceira, se cuidar. E a última que eu quero deixar para você é: aproveite esse momento de isolamento, ou se você já voltou a trabalhar, separe um momento na semana e cultive um hobby junto com seu parceiro ou com a sua parceira, uma coisa que seja só de vocês dois. E que seja prazerosa para os dois. Pode ser andar de bicicleta, pode ser dançar, pode ser cozinhar, pode ser, sei lá, o que vocês gostam de fazer. Mas algo que seja de vocês, uma experiência prazerosa para vocês dois. Por quê? Isso vai ativar no relacionamento o prazer, a alegria e a vontade de estar juntos. Então, vocês vão estar fazendo algo que vocês gostam, que deixam vocês felizes, em casal. No meio da rotina, vocês vão estar dizendo um para o outro: olha, a gente separa esse momento do dia para fazer isso. Então, você vai ver que é uma coisa simples, mas que muda completamente o relacionamento quando você consegue descobrir um hobby para você dividir com seu companheiro ou com a sua companheira. Você está falando aí sobre essa questão do hobby. Só um exemplo que eu lembrei aqui. Uma coisa assim boba que eu e Vinícius aqui em casa a gente passou a fazer e era até muito engraçado. Os nossos filhos, né, antes da pandemia, tem um horário de estudo, então de manhã os menores sempre dormiam mais tarde, até mais tarde, porque estudavam à tarde. Então acordavam 11 horas da manhã. E esse período da manhã era um período assim, que se a gente tivesse que fazer alguma coisa, dar uma fugida para resolver alguma coisa, os maiores, no dia de sábado, estando em casa, os maiores olhavam eles dormindo, que são 2 adolescentes e 2 crianças. E uma coisa assim, não é, vou dizer para você que é um hobby, mas uma coisa que a gente gostava muito de fazer junto. Sábado de manhã, saímos 7 horas da manhã de casa, só nós dois. Tomava café numa padaria, com a tranquilidade de não ter criança gritando, mamadeira. Sentava na padaria, tomava um cafezinho com leite, pão na chapa, comia aquele café que quem me conhece sabe que eu amo café, adoro uma padaria. E depois a gente ia para o mercado municipal fazer a compra do hortifruti da semana. Mas era uma coisa tão legal que só ia nós dois, eu não levava criança nenhuma. A gente comprou um carrinho de feira. E aquilo era assim, gente, eu chegava a casa 11 horas da manhã, mas feliz, com um carrinho cheio de fruta, de verdura, de legumes. Era um tempo nosso. Emila, mas ir para o mercado municipal não é o lugar. É com quem você está. E está fazendo o que junto, né? Então, assim, são coisas pequenas que faz toda a diferença, né? Que muda isso. Era tomar um café na padaria. E era uma coisa assim, era uma rotina. Todo sábado a gente fazia isso, né? E era Exatamente. muito É legal. uma rotina. Você sabe, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, eu tenho trabalhado nos últimos tempos de uma forma muito específica com pessoas que estão passando por um processo de separação ou que já passaram por esse processo de separação, mas não conseguiram superar. E uma das coisas que eu percebi com esse grupo de pessoas é que quando você passa por uma separação, quer seja de casamento, ou de noivado, ou de namoro, enfim, de um relacionamento que para você foi importante e intenso, o que fica não são as coisas grandiosas. Porque às vezes, quem está no relacionamento fala assim: a gente gosta de viajar, a gente gosta de ir para fora, mas esse mês não sobrou dinheiro, ou então não deu para conciliar as férias. Isso tudo é bom, fazer coisas maiores é importante também.
Mas quando acaba, o que fica, as lembranças que ficam não são das melhores viagens, não são Eu das acho que coisas, são coisas. são dos detalhes. É do café na padaria, é da ida É no isso aí. mercado municipal, é de repente uma série que você assistia, é do detalhe, é da mesa posta para tomar café da tarde, sabe? É do detalhezinho. E eu percebo que quando a pessoa está no relacionamento, às vezes ela deixa de fazer algo para o outro e pensa assim, ah, é tão pouco. Isso daqui, eu quero fazer uma coisa grande. Às vezes eu quero É dar um verdade. presente grande. Ai, chega o dia dos namorados, ou sei lá, um dia especial, aniversário de namoro, de casamento. Eu não tenho o dinheiro para dar um anel de ouro para minha mulher, então eu não compro nada. Querido, dá um bombom serenata. É verdade. É do Dá um detalhe que a tombinho. gente lembra, né? A gente lembra Pode do ser detalhe. um Isso eu tenho tombinho. aprendido muito. Hã? Eu lembro, a gente tem uma caixa aqui em casa de todas as cartinhas, bilhetinho de quando a gente namorava. A gente era ainda, porque a gente começou a namorar com 15 anos e casamos com 22. Então foi um período longo de namoro. E dentro dessa caixa tem até hoje um palitinho daquele chambinho de coração, aquele Sei. picolé. Eu tenho Aham. até hoje. Aquilo foi um Alô, picolé que a gente só um comprou. minutinho. Alô, que bom, estamos fazendo propaganda sua. Nós queremos receber você. O chambinho, eu chupei, eu lembro até hoje, no banco do Jardim São Benedito. E eu Olha como guardei é aquele. O nosso passeio era andar a pé do Parque Santo Amaro, onde eu morava, a pé, até o Jardim São Benedito. Sentar, chupar um picolé e voltar tudo a pé. E esse palito tem mais de 18 anos guardado aqui em casa. Exatamente como você está falando, são os detalhes. Né? Para que um palito de picolé? Para voltar a memórias boas, de que coisas boas, né, que marcaram a vida da gente. exatamente. Então, gente, mais 4 dicas maravilhosas para você mudar a sua rotina. Assumir a responsabilidade, cuidar de si mesmo, se atentar para os detalhes, descobrir um hobby, né, para vocês. Isso tudo para você mudar a sua rotina aí e melhorar o seu relacionamento. Mas antes que acabe o nosso horário, eu tô aqui olhando toda hora pro lado, Emila, porque a gente fala demais mesmo. Se cair a live, porque esse último tópico, a gente separou 3 tópicos, esse é o último. Ele é importantíssimo e a gente ouve muito, né, Emila? O pessoal Sim, caindo nisso. Então, se cair a live, você volta, a porque gente eu vou volta. voltar só pra gente poder terminar, tá? Então, tô avisando que se Ok. cair, você pode esperar que eu volto com a live. Mas fala aí, Emila, qual é o último tópico que a gente percebe que acontece muito e Um que é um erro tópico que a maioria dos grave. casais é Um tópico tópico grave. grave, gravíssimo, né, que tem destruído muitos relacionamentos. Comparação. Gente, não compare. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, né? Eu costumo dizer que nós viemos de culturas diferentes, de criação diferentes, e quando a gente se junta, né, vai dar ruim uma hora. Não tem como ser perfeito. É uma construção. Se alguém falar para você que não, que tem jeito, algum casal é perfeito, não é perfeito, não vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito. Né? É algo construído e a comparação é algo que traz assim sérios problemas também depois, né, da comunicação, que para mim é um dos mais graves. Mas é você comparar o seu cônjuge. Tem maridos que casam, que comparam as mulheres com as mães, o marido com o pai. Tem pessoas que comparam um cônjuge o outro com ex-companheiros que já tiveram. Isso é terrível. Isso é algo que não pode acontecer, que não tem como acontecer, que não tem como dar certo num relacionamento que haja essa comparação diária. E tem relacionamentos que a gente já tem, pessoas casadas que nós já atendemos, que isso não era uma vez ou outra, não, gente, era algo constante. Né? Se cobravam, né? Se comparava a comida que era ruim, que não era igual, o jeito de dobrar a roupa, gente, que é a coisa mais engraçado, o jeito de dobrar o lençol que passou.
Tem gente que passa lençol, lençol de elástico. Tem gente que não passa, ela tira da corda e dobra e guarda. Não porque a minha mãe passava. Porque sua mãe passava, sua mulher não tem que passar, né? Então, assim, isso são coisas pequenas, né, gente? Mas tem comparações muito mais graves, né? Que realmente traz um desgaste. Freud, ele fala uma coisa muito interessante, né? Um dos princípios básicos da teoria freudiana é o complexo de Édipo, todo mundo sabe disso. E no complexo de Édipo, é a partir do complexo de Édipo que, segundo Freud, nós escolhemos o nosso parceiro ou parceira para a vida. Então, tem duas maneiras de você escolher. Ou você escolhe por uma comparação consciente, do tipo, eu vejo algo muito bom no meu pai, né? Eu queria um homem como o meu pai. Daí você compara de forma consciente. Vou buscar um homem parecido com ele. Ou uma comparação inconsciente, né? Suportava o jeito que meu pai tratava minha mãe. Daí você acaba se juntando com pessoas, atraindo pessoas que têm aquele comportamento. Só que isso não é uma regra. A Emila, ela começou falando, né, que quando ela se apresentou, ela falou, eu e meu marido viemos de um tipo de família e nós construímos a nossa. Vocês são a prova de que o casal ele não precisa repetir o que aconteceu. Só que isso, gente, para que você não repita, isso é fruto de autoconhecimento. Porque a comparação, na maioria das vezes, ela é inconsciente, ela não é perceptível para quem faz. Você estava falando esse negócio de comida, de mãe, eu lembrei, eu tenho um amigo, contar aqui para vocês, eu acho que ele está assistindo, ele vai dar risada, que ele sabe que é dele que eu estou falando. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, inclusive, e aí eu já fui almoçar na casa dele algumas vezes. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui almoçar na casa dele, a mulher dele, quem me conhece sabe que cozinha não é meu forte. Então eu acho lindo quem sabe cozinhar. Mas você faz um macarrão de forno muito gostoso. Menina, tem tempo que eu não faço, vou até fazer. Tem algumas coisas eu sei fazer, mas eu não sou aquela cozinheira assim, que pega o negócio e faz rápido. Eu não sou essa pessoa. E aí a mulher dele, a primeira vez que eu cheguei na casa dele para almoçar, ela tinha feito uma carne assada maravilhosa, uma torta muito boa. E eu tava ali, todo mundo sentado à mesa, comendo. Eu falei assim, nossa, fulana, que delícia, sua comida é maravilhosa. Aí o marido, na mesma hora, virou e falou assim, amiga, falando comigo, amiga, porque você ainda não comeu a comida da minha mãe. A carne assada da minha mãe é maravilhosa. Passou, eu fiquei quieta, passou. Fui uma segunda vez. Nessa segunda vez, eu amo peixe, amo camarão, essas coisas. Eu tinha comentado que eu amava peixe. Ela fez um peixe com camarão, um molho de camarão. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, eu fiz o comentário de novo. Eu falei, menina, que peixe delicioso que você fez. Marido, na mesma hora. Suelen, eu vou marcar para você almoçar lá na casa da minha mãe, que você vai ver o que é um peixe. Ai, meu pai. Aí, como ele é muito meu amigo, né, assim, a gente é muito amigo há muitos anos. Eu depois chamei ele no canto e falei, fulano, não faz mais isso, não é legal. E ele, foi a primeira vez, ele falou, Sueli, é a primeira vez que alguém fala isso comigo, ele é casado há 12 anos. Eu faço isso sempre, sem perceber, eu não sabia que isso podia deixar ela chateada. E ela também nunca falou nada, né? E ela, com certeza, é aí que eu quero chegar, ela com certeza ficava chateada, porque ninguém gosta, né? De toda vez que você é elogiado, você ser comparado a alguém como sendo melhor que você. Mas ela nunca falou isso para ele. Então, gente, o processo de comparação, ele vai minando uma relação. Sim. Né? Se você não se conhecer, se você não perceber, talvez se fosse uma outra pessoa que eu tivesse almoçado na casa, eu ia ficar quieta. Eu só falei com ele porque eu sei que a gente tem liberdade para isso. Mas se fosse outro, eu não ia falar, porque, né? Então, assim, talvez você esteja errando por falta de conhecimento mesmo. E aí, eu separei duas coisas aqui para falar com vocês sobre comparação. Né? Existe a comparação que ela é real
como essa, né? Ah, tô comparando a minha Uhum. mulher com a minha mãe, a minha mulher, ou meu marido com o pai, ou a minha mulher com a mulher do meu amigo. Tem isso. Sim, tem A minha mesmo. mulher com a mulher do pastor, que é da igreja, tem esse negócio também. Tem. Então, assim, né? Meu marido com o pastor, que é um marido mais legal. Então, assim, tem a comparação que é real, com pessoas reais, e Gente, tem a dá comparação. só um parêntese. Eu me lembro de um casal que o homem, esse casal, o homem, ele era uma pessoa assim de muita referência, né, da igreja até, e que muitas pessoas gostavam dele. E realmente ele era uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus. A mulher do outro casal era tão apaixonada por aquele homem, assim, ele é uma bênção, né? Que um dia ela chegou para a esposa desse homem, que era uma bênção, e falou: se o seu marido tivesse bonequinhos, na minha estante da sala ia ter um monte. Gente, aí esse casal depois nos procurou. Nem foi o casal, a mulher, muito triste, muito chateada, assim. A outra estava fazendo uma comparação, querendo dizer o quê? Que o marido da outra era melhor do que o marido que ela tinha em casa, né? E a outra, coitada, a esposa já estava já quase brigando com o marido por causa de, na verdade, o marido, coitado, não tinha culpa de nada, né? Ele não estava fazendo boneco nenhum dele. A outra que estava querendo dizer que o marido da outra era melhor do que o dela. E ela falou assim mesmo: se existisse boneco na minha sala, ia ter vários bonecos do seu marido na minha prateleira da sala. Gente, isso foi uma experiência assim, até a gente conseguir ajudar o casal a voltar ao normal e destruir isso, né? Mas assim, uma comparação que muito infeliz, né? Pois é, e assim, essa pessoa teve a coragem de expor o sentimento dela. E quantas pessoas ficam Para a própria nesse esposa do processo de cara. comparação, não falam para ninguém, mas alimentam aquilo internamente, Sim. fazem o negócio crescer. E aí minam o relacionamento dela, né? Porque ela tá Uhum. nutrindo um padrão baseado não no que ela tem, no parceiro, na parceira que ela tem, mas no parceiro do outro, né? É verdade. Então, assim, eu separei. Então, assim, tem dois tipos de comparação. Comparação com alguém real, uma outra pessoa, e tem uma comparação, Emila, que eu ainda digo que é pior, que é a comparação do seu imaginário. Sabe, mulher solteira, homem solteiro que tá aqui, principalmente. Sabe aquela mulher perfeita que você sonha encontrar? Aquele homem maravilhoso que você imagina e fala, eu quero casar com um desse jeito. Você comparar o homem e a mulher real que você tem com o que você sonhou, Imagina, é. é pior ainda. Porque quando a gente sonha com algo, a gente sonha com um negócio perfeito, né? A gente Uhum. quer a utopia, que não existe. Então, É assim, verdade. é tão nocivo quanto você comparar com pai, com mãe, com marido e mulher do vizinho, é você comparar com o que você só tá na sua imaginação, com um padrão que você Imaginando. estabeleceu e que não existe. Mas a gente não está aqui só para apontar o problema, né? A gente está aqui para trazer solução. E se Sim. tratando de comparação, as duas soluções que eu sempre aponto, duas soluções básicas, tem outras, tá? Mas as básicas que eu sempre aponto na terapia é: primeiro, se você não está no processo terapêutico, comece, né? Tá Uhum. faltando 28 segundos. E a segunda solução, elogie, muda o foco. Meu marido, Sim, minha mulher não tem isso, eu vou focar no que tem de bom e vou elogiar essa isso. pessoa, né? E vou agradecer essa pessoa pelo que ele tem, pelo que ela tem. Então, quando você muda o foco, você vai